Tá todo mundo querendo falar dessa seleção brasileira. E foi horrível a estreia, não foi, Silvinho? Foi pelo seguinte, Marcelo. Essa estreia da seleção brasileira coloca em pauta, em primeiro plano, uma coisa. O Mano não conseguiu fazer um time da sua seleção. Em primeiro lugar. A seleção brasileira não é um time de futebol. A seleção brasileira é um time, né, tentando ser um time com grandes talentos. Outra coisa, o Brasil tem muita dificuldade, desde muito tempo, inclusive quando sagrou-se campeão algumas vezes, de ter volantes que saibam jogar. Nós temos volantes que defendem muito bem, mas quando é necessária essa aproximação, esse encurtamento, com a bola filtrada no primeiro passe, a partir da intermediária, nós temos muita dificuldade. Todos os que estão lá, sem exceção, têm muita dificuldade de qualificar o início da jogada. E mais, o Ganso foi uma grande decepção, o Nilmar foi muito bem marcado pelo lateral direito da Venezuela, o Pato sempre fora de posicionamento, mostrando com sua frequente condição de impedido que o time parece não estar organizado no seu conjunto. O Robinho chega aos 27 anos sem condição de ser titular da seleção brasileira. E para fechar o enredo de aspectos que levaram a seleção a empatar com a singela Venezuela por 0-0, a convocação do Fred. Pô, não dá para entender, né, Silvinho? Que acaba sendo chamado para solucionar o problema. Convocado e ainda joga, né? Ainda joga. Naquele momento em que o Robinho era para sair, eu estimava que o Lucas, do São Paulo, entrasse para aquele setor. Ele coloca Aliás, o Fred... o Robinho também está jogando há muito tempo na seleção brasileira no nome, né? Não, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo de hoje, no Caderno de Esportes, dizendo que ainda sonha em ser o melhor do mundo. Tá difícil, hein? Eu acho que, na verdade, o melhor jogador que dentro de campo hoje foi o Pato. Sem contar, Silvinho, que eu realmente acho que não existe mais aquela empolgação do torcedor brasileiro em ver um jogo da seleção brasileira. Acho que falta um camisa 9 que a gente assiste em casa e fala, o Brasil vai ganhar hoje. Eu acho que isso não existe mais. Mas será que existe a empolgação dos próprios jogadores em estar vestindo a camisa da seleção e isso não passa para a torcida também? Olha, um exemplo dentro do campo foi o Lúcio. Com 33 anos, com título mundial de campeonato de Copa do Mundo, jogando a sua primeira Copa América, tentou transferir para os jogadores uma vibração que ninguém absorveu. Agora, para mim, o grande defeito dessa seleção é que o técnico Mano Menezes tem os melhores jogadores desta Copa dentro de um mesmo time e não conseguiu fazer um time para jogar a Copa América. É isso aí. Vamos continuar? Vamos lá. E o próximo jogo da seleção brasileira será contra o Paraguai no próximo dia 9, no sábado. E aliás, agora... Paraguai e Equador do grupo do Brasil que também estrearam num jogo parecido, né? 0-0, o Brasil até deu sorte. Empatado, né? Aí. Tá todo mundo com um pontinho só. E agora a gente vai falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ver os gols do Paraná Clube. O Tricolor jogou na partida de sábado, ontem à tarde, contra o Duque de Caxias na Vila Capanema e ganhou mais uma, né, Giovana? Chuva e tudo, o torcedor estava lá. É isso aí, 3-1 contra o time do Rio de Janeiro. Vamos lá. Silvinho, vamos falando do jogo aí, porque o Paraná com uma grande atuação, me parece, do Cambará, né, Silvinho? Que deu esse passe já, vai aparecer aí, né, deu passe pro primeiro gol do time tricolor e depois fez o segundo gol do Paraná Clube, né? E jogou apenas um tempo, né? Olha nem um tempo inteiro. Machucou, né? Machucou no lance do gol, né? E tendo jogado menos do que meio tempo, foi o melhor jogador do jogo. Aí, ó, machucou, aliás, uma lesão séria, ligamento de joelho. Isso, no gol, ó. Ele preparou, atirou e veio a trava do zagueiro, ele pegou, depois de chutar a bola, pegou o pé e torceu o joelho em cima. Isso. Vai fazer muita falta pro Paraná Clube, embora não estivesse na condição de titular antes. E esse cara tá jogando muito, esse Wellington, hein? É. Como bate bem na bola esse Olha garoto, só. hein? Que golaço de falta. Isso aí é como um arremesso de 3 pontos no basquete. Golaço. Fosse com a mão. E aí o Paraná deu um vacilo. O Paraná, depois que fez 2-0 no primeiro tempo, Marcelo... E o Somália fazendo gol aí. Perdeu um e fez isso aí, né? É um jogador que tem muita presença de área. E sabe de uma coisa, Marcelo? Eu achei bem organizado o time do Duque de Caxias. Sabe? Pois é, a lanterna da competição, me admira estar nessa posição. Tem um camisa 10, muito bom jogador, né? É um time bem organizado, bem colocado taticamente, mas está numa fase muito ruim, porque não consegue fazer os gols das jogadas que cria. E evidentemente que enfrentou um Paraná Clube bem armado, bem disposto e vivendo um clima muito bom. E mais, com um sistema defensivo muito consistente o Paraná. É verdade. Tem tomado poucos gols, né, Silvio? Isso.
tomado poucos gols. Tanto que aquela falha lá da Bahia é uma coisa esporádica e inédita. A dupla de zaga é forte e joga bem. O Cris é um sujeito que comanda bem o quarteto defensivo. E com o Cambará no meio de campo, no lugar do Garrone, o Paraná ficou mais flexível. A aproximação, a preenchimento do espaço intermediário ficou melhor. Tanto é que quando o Cambará saiu, que entrou o Garrone, o Paraná ficou um pouco mais rígido no meio de campo. É um jogador que tem mais característica de marcação. Isso. Né? E aí o Paraná ficou muito lateralizando os passes, teve pouca profundidade. Né? E as tentativas foram, mais uma vez, de manter a posse de bola. Um jogador também que precisa manter mais a regularidade no time do Paraná, e é bom jogador, é o Jefferson Maranhão. Ele cai muito de produção no segundo tempo. Ele é muito bom jogador. Mas o Paraná sobrou diante do Duque de Caxias. Ô Silvinho, o torcedor do Paraná, vendo o time, daqui a pouco o Roberto Fonseca até vai falar sobre isso, vendo o time há algumas rodadas já no G4 do Campeonato Brasileiro, a gente vai mostrar também já a classificação, ele passa a ter uma confiança um pouco maior, e a gente vê isso na bancada mesmo, né? O torcedor está indo mais ao estádio e tudo mais, respondendo às boas atuações que o time está tendo. Na hora deste gol aí, que é que eu chamei meu destaque inicial, a torcida explodiu cantando o hino por inteiro do Paraná Clube. Todo o estádio cantava o hino. Foi uma coisa bonita de se ver. Por quê? Porque é uma resposta do torcedor para um time que tem correspondência em campo. Marcelo, não adianta você pedir para o torcedor apoiar se não tiver a certeza, o torcedor, de que vai haver bom desempenho e vitória, ou pelo menos a busca da vitória. Vai ver um time, né? Vai ver um time. O torcedor do Paraná Clube hoje sente a autoestima de estar vendo um time de futebol com muito boa chance, se mantiver essa regularidade, de subir deste ano para a Série A. E o Paraná, só lembrando, já que a gente está falando do torcedor, o Paraná chegou a 6 mil sócios. Então essa campanha que o Paraná fez é muito legal, muito bacana. 6.400, o Felipe está me falando aqui. Então é muito bacana, né, Silvinho? Porque, enfim, o Paraná que não tinha, veio de uma crise aí, caindo para a Série B do Campeonato Paranaense, com 6 mil sócios já é um começo bem legal, né? É uma resposta muito boa para a realidade presente do Paraná e é um número muito interessante, proporcional ao número de torcedores que o Paraná tem. Bom, e o técnico do Paraná, Roberto Fonseca, destacou o equilíbrio do time paranista tanto no ataque como na defesa e ressaltou a permanência constante da equipe no G4. Uma equipe que ela é só ofensiva, vai vazar água lá atrás, vai tomar gols, vai se expor, o goleiro tem que ser o melhor jogador em campo. E se você fizer o contrário também, querendo só marcar, você não vai chegar em lugar nenhum. Tanto é que, como eu falei, os números que animam a gente. Eu estou aqui, já tem 6 jogos, se não me engano, nós tomamos acho que 2, 3 gols, um de pênalti e tal. E fizemos aí mais de 10 gols. Então, nós estamos dentro do caminho certo. A matemática, os números, né? Eles são fiéis àquilo que você tem feito na competição. E por isso que o Paraná, hoje, ele se sustentou dentro desse G4, como há muito tempo não se via e não se fazia. É isso aí, está ressaltando essa boa campanha, esse momento bom do Paraná Clube, que deve realmente ser ressaltado. O equilíbrio tático de um time se dá por isso que o Roberto falou, Marcelo e Giovana. Um time que toma pouco gol e que tem boa conclusão ofensiva. O Paraná fez mais de 10 gols e tomou 3. Isso aí. Desde que o Fonseca chegou aqui. Silvinho, eu lembro que no programa que o primeiro jogo que o Roberto Fonseca estava no Paraná Clube, eu lembro que eu te perguntei qual que era a expectativa dele, você me respondeu que não podia responder ainda porque não sabia. E agora, o que você tem para falar para o torcedor paranista? Agora, eu acho que o Roberto Fonseca é um treinador que já está estabilizado no Paraná Clube e será, por certo, um desses treinadores que, passando pelo Paraná Clube, ganhará a vitrine principal do futebol brasileiro até o término da temporada. Bom, vamos dar uma olhadinha então em como foram os outros jogos da rodada e também como ficou a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ó, tela bonita, hein? Tela nova. Tela nova. Sexta-feira o Bragantino ganhou do Americana por 2-0, o Vila Nova perdeu em casa para o Icasa por 2-1, Boa Esporte e Salgueiro ficaram no 0-0. A Ponte Preta ganhou do Goiás por 2-1. No sábado, Náutico 2, Guarani 0, o empate com 6 gols entre São Caetano e Sport, o Grêmio Barueri fez 1-0 no Vitória, o Asa ganhou da Portuguesa por 2-0, a Portuguesa estava sendo chamada de Barcelusa, já tomou 2 do Asa. O Paraná ganhou 3-1 do Duque de Caxias e o ABC e o Criciúma empataram em 1-1. A classificação tem a Ponte Preta como líder com 20 pontos, em segundo a Portuguesa com 17, mesma pontuação do Paraná e do Americana que fecham no G4, em quinto Vitória com 14 pontos, em sexto o ABC também com 14, em sétimo Sport com 14 e Criciúma com 14. Na nona colocação o Náutico com 13 pontos, em décimo Boa Esporte com 12 pontos, na 11ª colocação Vila Nova e Asa em 12º também com 11, em 13º o Grêmio Barueri com 10, em 14º
também São Caetano com 10, em 15º Goiás com 9, 16º Salgueiro com 9, 17º Guarani com 9, 18º o Icasa também com 9, Bragantino também tem 9 e na lanterna apenas com 3 pontos o Duque de Caxias. 6 pontos de diferença, né, para o penúltimo, para o último colocado. A próxima rodada já começa na terça-feira, com Criciúma e Goiás, Duque de Caxias e Grêmio Barueri. Na sexta-feira à noite tem Portuguesa e Salgueiro, Vitória e Bragantino, Vila Nova e São Caetano. Complemento da rodada no sábado com Icasa e Náutico, Sport e Ponte Preta, Asa de Alagoas e Paraná, Americana e Boa Esporte. O Paraná joga fora de casa. No domingo tem um jogo, porque a seleção brasileira entra em campo no sábado também, pela Copa América, no seu segundo confronto contra o Paraguai. Domingo, Guarani e ABC de Natal, porque não teremos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro no final de semana. 2 resultados foram muito bons para o Paraná Clube. As derrotas da Portuguesa e do Americana. Ah, sim, verdade. Daí fica todo mundo agrupado, porque a Ponte Preta ganhou do Goiás e saltou para isolar-se na primeira posição. O Guarani tem a chance nesse sábado de escapar da zona do rebaixamento, porque até aqui ele é um candidato aí para a terceira divisão. É isso aí. Estamos encerrando esta primeira parte do eSport. O pessoal pode twittar no intervalo, pode twittar. O pessoal acho que está com um pouco de frio aí, não está tweetando, então a gente pede. Os atleticanos estão tweetando bastante, mas os coxas e os paranistas não estão muito não, então a gente pede para twittar que tem um sorteio de 2 relógios depois do final do programa. É isso aí. Daqui a pouquinho, então, muitas outras informações para você. E a gente vai ter no estúdio a campeã mundial de boxe, a Rosilete dos Santos. Fica aí, a gente volta já já.